Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast feito para você que dá porrada todo dia para não tomar porrada. Esse é o Dali para não tomar-lhe. Hoje estamos aqui com Caio Wagner, nosso co-host. Seja muito bem-vindo, Caio. Opa, obrigado, Lincão. Valeu por mais um podcast aí. Hoje com alguém que tem muita experiência aí dentro da área, dentro de várias áreas do negócio, mas dentro da área dessa parte de vendas ali, de RevOps, acho que vai poder ajudar bastante a gente e trazer muita informação. Ó, o convidado de hoje, vou dar um spoiler aqui, ele tem mais de 15 anos atuando nessa empresa que é a AutoQI. Ele é head de RevOps lá dentro, estava contando aqui nos bastidores várias experiências, mas ele já passou lá dentro por marketing, venda, pós-venda e, enfim, tem uma carreira de longo prazo dentro de uma companhia. Paulo Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado nosso convite e estar com a gente aqui hoje, cara. Boa tarde, Lincoln, Caio, Léo, que está aqui com a gente também. Pô, um prazer, assim, imensurável, muito legal, né? Foi muito curioso receber esse convite, né? Justamente para contar um pouco dessa história de 15 anos. Só não passei por marketing, tá lá, eu não pisei também. Mas, de certa forma, por tabela, em RevOps, a gente passa por lá também, né? A gente pisa ali nos nossos vizinhos amigos. E muito legal estar aqui e dividir esse espaço, né, de podcast com tanta gente de nome já que passou por aqui, que já trouxe vários insights justamente por estar ouvindo. Então, hoje, receber esse convite, para mim é um prazer muito grande e poder compartilhar um pouco dessa história e também contribuir com quem estiver ouvindo, né? Pô, vai ser fantástico aí, estou bem ansioso para esse papo. Bora lá. Dali. Paulo, para a gente começar e para a audiência te conhecer, qual cadeira que você ocupa atualmente na AutoQI? Quais são os leões que você mata no seu dia a dia? E a gente gosta de brincar, né? Quais são as antas que você tem que desviar aí no meio do caminho, cara? Sempre tem, né? Bom, hoje eu estou como head de RevOps, né, dentro da AutoQI. Então, basicamente, é um time que é multidisciplinar, né? Basicamente, a gente tem uma esteira de equipe que é focada na operação em si, está ali cuidando de fluxos, está vivendo, né? Marketing Ops, Sales Ops, CS Ops. E também a gente tem um lado de sistemas, né, que faz toda a stack de integração, CRM, conexão entre várias ferramentas. Então, esse é o nosso time hoje multidisciplinar e leões do dia a dia, não tem como falar de RevOps se a gente não falar aí de forecast, análise de funil, automação, uso de IA para gerar performance, medir, né, como que a gente está indo, e principalmente, né, agora aí a gente está no final do mês, então desviar de quem não está querendo converter muito, né, de quem está ali meio devagar e principalmente seguir nesse rumo de como que a gente atinge as metas de uma forma mais previsível e escalável. Excelente, cara. E vamos lá, né? Você passou por várias áreas aí, eu queria entender o que mudou na sua forma de pensar quando você saiu ali da operação de atendimento e passou a ir para essa área de estruturação de receita ali como sistema. Bom, ela uma pergunta bem interessante, porque assim, eu já atuava no front ali do atendimento ao cliente, né? Eu comecei como estagiário ali, atendendo o suporte técnico de uma das soluções da AutoQI, solução para engenharia civil e projetos de edificações, WEBEC. E lá eu já entrei estagiário, mas pensava sempre, poxa, como que eu posso fazer para atender mais volume, mais rápido, com mais qualidade, né? Na época até a gente fazia um atendimento por caixa de e-mail. Depois eu olhei assim, cara, mas existe um sistema de helpdesk comercializado, será que não faz sentido a gente trazer isso? Então, eu sempre fui muito instigado. Então, em vendas, né, em RevOps é um pouco parecido. Como que eu faço para vender mais? Como que eu faço para vender mais rápido? Como que eu faço para ter uma venda melhor, um ticket melhor, uma conversão melhor? Então, esse universo curioso, ele sempre fez parte, tá, Caio? Então, na pergunta, no fim do dia, ele não muda muito a forma de pensar, mas muda para onde que você está olhando, né? O que você está olhando. Mas a pergunta, a base da pergunta sempre começa com como. Como que eu faço para isso aqui, né, se tornar um pouco mais eficiente no fim do dia, né? Então, mindset para RevOps é drivado pela arquitetura de receita toda.
Ô Paulo, tu trouxe aí, cara, você entrou na AutoQI como estagiário e os caras não tinham nem um sistema de helpdesk, de atendimento. Como que foi surgir essa área de RevOps aí dentro, cara? Cara, a história é longa, né? Então, esse mindset sempre curioso e de como que eu melhoro performance, ela veio talvez até de uma forma que eu nunca planejei na minha carreira, né? Foi uma coisa muito curiosa, assim. Eu sempre pensei, poxa, e é mais curioso ainda que pensar que na época da faculdade, eu nem pensava em trabalhar com projeto de estruturas, na época da graduação de engenharia civil, era a única coisa que eu tinha pavor. Caí numa empresa, prestava suporte disso, pós-graduei, né, nessa linha. E depois a parte de RevOps, ela surgiu depois de uma série de caminhos que eu optei na minha carreira. Chegou algum momento, né, evoluindo dentro do time, na estrutura de atendimento, onde a gente focava o atendimento para estruturas de concreto armado, com a minha skill, eu me tornei uma referência técnica nessa área e chegou um momento onde eu recebi um convite da gestão para, Paulo, poxa, a gente vê que você gosta de organizar os processos, gosta de organizar a área, você não quer assumir uma liderança dentro do time de suporte técnico? Então, esse foi meu primeiro degrau para uma carreira mais de liderança de pessoas. Depois, chegou no momento, né, eu abrangi também o time de saque, isso foi se lapidando, né, em N desenvolvimentos que a gente teve como carreira, liderança, processos para atendimento ao cliente. A partir do momento que a gente otimizou a stack de atendimento ao cliente, mais um convite para assumir e montar um time de CS dentro da AutoQI. Já tinham rolado algumas iniciativas, a gente teve várias dificuldades, porque no fim do dia você não consegue fazer dentro de uma carteira de clientes tão grande quanto a gente tem, mais de 12 mil clientes assinatura dentro do nosso modelo de negócio, de forma escalável, com uma equipe pequena, né? Então, Paulo, vamos estruturar aqui uma área de CS, mas, poxa, quais dados que eu vou usar aqui para ver se o cliente está tendo sucesso, para ter alguma forma de eu metrificar esse sucesso dele? Como que eu estruturo isso? Poxa, a gente não tinha. Então, será que não faz sentido a gente estruturar uma área de Data Ops? E aí nasceu Data Ops antes de RevOps, porque eu precisava de dados. E aí começou uma curiosidade, uma transição de carreira, estudar um pouquinho de Python, linguagem de programação, para entender um pouco de como que eu escalo essas análises de dados que a gente poderia fazer. Passado isso, ok, estruturamos um Lakehouse, né, implementamos ferramenta para isso também. E aí, quando a gente viu, a gente tinha o mínimo necessário já para começar a metrificar não só CS, mas a gente estruturou as vendas, a gente estruturou o atendimento. Então, tudo isso hoje são dados que estão estruturados dentro de um data lake, já com mais governança, com mais entendimento do que a gente está ali se propondo. E aí foi um caminho muito natural, chegou um determinado momento que, beleza, os dados a gente tem, agora a gente precisa começar a transformar esses dados em insight, em informação. Né? Não adianta de nada, né? Você ter 300 painéis bonitos, expostos ali, e no fim do dia, tá, o que isso quer dizer? Qual decisão que esse dado gera, qual é a ação que ele vai gerar posteriormente? Então, surgiu esse convite, né, também do CEO com o CFO para assumir esse protagonismo de criar essa estrutura de RevOps, e junto com uma migração de CRM também no meio do caminho. Então, foi um bolo todo, foi assim, muito desafiador, mas ao mesmo tempo é algo que parece que me persegue, assim, eu sempre gosto desse desafio, dessa encrenca, assim, é algo que parece que é um imã, mas no fim do dia é o que movimenta a minha carreira, a forma como eu vejo oportunidades, né, diante de todos esses cenários onde muita gente pode correr, eu olho para isso e digo, poxa, aqui tem uma oportunidade, vamos experimentar, vamos mergulhar. Se vai dar certo, depois a gente descobre, e tem dado certo, 15 anos dando certo. O que você traz que é interessante é que a liderança da empresa sempre trouxe essas novas iniciativas e você foi o cara que foi abraçando essas novas iniciativas, a empresa foi evoluindo nesses novos modelos de gestão em si. Quando alguém olha de fora, o que você acha que normalmente é invisível quando a gente olha para RevOps? Cara, muita gente acha que RevOps é você
ter um CRM, um dashboard bonito, né, que vai ter previsibilidade, que tudo vai funcionar, como se tivesse, assim, aquele botão mágico, alguma receita de bolo ou alguma coisa assim. Mas o que é invisível mesmo, e às vezes até é difícil você conseguir mostrar o valor disso, mensurar o valor disso, é ter essa governança de dados, definição de processos, garantir as SLAs entre áreas, né? Principalmente garantir também uma adesão das SLAs pelo time, porque também não adianta de nada você, eu defini minhas SLAs, beleza, está tudo documentado, está bonito, está aqui disponível nos meus canais de comunicação interna, mas o time segue, o time adere, né? Então tem isso. Então o RevOps não é configurar campo de CRM, é desenhar mesmo os processos, como que a empresa vende, como que a empresa entrega, como que a empresa vai reter esse cliente, né? Garantir que todo mundo jogue esse mesmo jogo. E no fim do dia, você permeia muitas áreas da empresa, né? Você vai precisar estar atento, então, a quais são as alavancas que mudam o jogo, né? E quais são apenas distração. Então, o RevOps é muito isso, assim, esse core, essa essência que você precisa garantir uma boa governança para você não tornar ele um emaranhado. E você acha, Paulo, que as empresas erram ao separar demais essas áreas de marketing, de vendas, customer success, porque você mostra na sua trajetória já uma visão mais sistêmica da coisa. Mas isso eu acredito que talvez não foi sempre assim, né? Foi uma construção também, né? Com certeza, assim, falando, não sei se necessariamente são erros, né, mas o que eu vejo que faz falta muitas vezes é a definição clara de passagem de bastão entre essas áreas, né? A gente não pode olhar, eu gosto muito do modelo Bullseye Analytics ali para a gente poder entender como que né, a jornada do cliente ela não termina na venda, né? Ela segue, ela continua depois em um canal de expansão, adesão, né? Até que ele seja um promotor de marca. Então, a passagem de bastão entre áreas precisa ser bem clara, né, e a definição do que é sucesso para o teu cliente. Então, desde o começo, você definir, o que é um MQL de verdade dentro do ICP que você definiu. Qual é o teu ICP? Né? Como que funciona essa passagem de bastão entre vendas e CS? A hora que chegar lá no CS, você vai ter clareza do que esse cliente está esperando, né? Então, isso é preciso estar definido, ser mensurável para o pessoal de onboarding, ter essa identificação, o pessoal de adoção, conseguir entender se esse cliente está, de fato, tendo o valor do que ele comprou, né? Então, isso para mim, são os pontos onde, principalmente com as pessoas que eu pude conversar até então, elas sempre trazem essas dores e parece ser uma dor muito parecida entre esteiras de RevOps. Tu trouxe várias coisas aí, né? Dessas áreas integradas, o cara até fez a pergunta. Mas eu queria voltar na migração de CRM. Porque para fazer RevOps rodar, você precisa estar com essa jornada integrada dentro do sistema. Como que foi isso dentro da companhia, quando vocês foram dar esse outro passo para ter uma jornada consolidada e ter um CRM que atendesse todas as fases dessa jornada? O que foram os erros e os acertos? Os leões e as antas. Esses aí são grandes. Cara, quando você fala de CRM, né, enfim, o CRM é só uma ferramenta, é um meio. E quando eu assumi o RevOps, ainda não era a equipe que fazia a implementação do CRM, e a gente estava vindo de uma tentativa de implementação de um CRM já há 4 anos, e que a coisa foi se empilhando ao longo do tempo, com muita customização, com muita definição mal escolhida, tanto pelo implementador quanto pela gente mesmo dentro de casa, né? Você ter, né? Imagina a AutoKey, ela tem praticamente 7 esteiras de vendas diferentes. Então, imagina que cada uma vai ter os seus processos, vai lutar pelos seus campos, seus fluxos. E se isso não tem uma boa governança desses processos, você pode cair num cenário onde você começa a empilhar aquele, né, emaranhado de puxadinho daqui, puxadinho dali, uma hora a coisa não se sustenta. Então, quando a gente assumiu o RevOps, e aí eu falo a gente porque isso depende de uma equipe multidisciplinar para funcionar,
né, a gente olhou para o CRM e a gente disse, poxa, talvez faz sentido até um hard reset aqui. Então, a gente resolveu realmente dar um hard reset em tudo que a gente tinha e trocar. Eu nem diria que é um pneu com o carro andando, né? Foram as 4 rodas com o carro andando ao mesmo tempo, para a gente poder chegar num ponto de migrar gradativamente. Então, a gente fez a migração primeiro do marketing. Ok, toda a esteira de marketing está gerando, está fluindo, está bem, beleza. Vamos para a geração de demanda, qualificação. Implementamos para geração de demanda. Depois puxamos um a um cada um dos times de receita e a gente foi faseando isso. Então, os grandes cuidados que você tem que ter para esse processo funcionar, na essência, são olhar para o parceiro de implantação é importante, né? Alinhar, ter muita clareza do que você espera do CRM e conseguir transmitir isso para o teu parceiro de implantação e ao longo do teu processo de implantação você fasear ele. Nunca avançar por força de orçamento, tempo, prazo. Eu sei que isso vai aparecer, é um tema que naturalmente aparece, mas ao mesmo tempo, quem estiver tocando esse projeto vai precisar trazer a clareza e a segurança de, poxa, eu preciso garantir que cada passo, cada marco da implementação esteja sólido, porque senão começa a fazer esse puxadinho, não, toca assim mesmo, depois a gente vê, toca assim mesmo, depois a gente vê. Quando você vai ver, cara, tá uma coisa insustentável. Eu cansei já de fazer bem, de conversar com as pessoas, e todo mundo, poxa, Paulo, mas o que vocês fizeram? Cara, fazeia, vai com calma e tenha boas pessoas, né, te ajudando nesse projeto, pessoas de sistema, talvez algum desenvolvedor que vai ter essa visão mais sistêmica. Ao mesmo tempo, você vai precisar trazer para a mesa todas as pessoas que estão à frente desses pipes, né, dessas esteiras de negócio, para trazer a visão, as dores. Então, isso é bem importante. Isso aí eu acho que foi algo que foi complicado, né, cara? Porque você me trouxe aí, se eu não me engano, foi 7 esteiras diferentes de vendas, né? Então, 7 GTMs quase ali, com estratégias separadas, né? Como foi para todo mundo aceitar essa mudança, cara? Tava todo mundo já cansado, foi meio que assim. Cara, foi exatamente nesse sentido. Pior que tá, não fica. Então, foi um momento oportuno, assim, né, de trazer esse hard reset e justamente convidar as pessoas, né, porque por mais que são esteiras diferentes, com as suas particularidades, né, e aí algo que comercializa soluções para pessoas físicas, né, a gente tem, né, o projetista que às vezes faz ali pontualmente um projeto de uma casa para obter, né, uma renda extra, entidades do governo, grandes construtoras, né? Temos aí já praticamente 20% das top 100 do Brasil no nosso portfólio de clientes. Então, é muito variável esse SP que a gente tem, e principalmente por isso as esteiras, né? Então, o pessoal foi bem engajado justamente porque já estava sentindo uma dor que era assim, cara, melhor amputar quase de uma vez do que tentar remediar, assim. Então, tira, vamos resolver, e foi muito oportuno. E aí todo mundo estava comprado, né? A gente deu sorte de pegar um momento também que as lideranças de cada uma dessas esteiras também estava bastante sensibilizada e compreensível com, cara, a gente precisa mudar, não dá para ficar assim. E aí a gente fez essa mudança, foi bem legal. Top. Mas, Paulo, eu queria que você deixasse uma coisa, assim, falando de... Imaginando agora que tem alguém que está nos escutando que vai começar uma implementação ali. Ele vai passar por esses desafios, vai ter que desviar ali de algumas antas, mas se fosse falar uma dica ou 2 dicas principais ali para quem for fazer, para a empresa que for fazer essa implementação, o que você deixaria de aprendizado, né, para falar, resumindo tudo aqui do que a gente passou, dos desafios que você passou, para eles fazerem essa implementação da melhor forma possível? Cara, para mim, assim, o primeiro ponto é escolha um bom parceiro de implantação, acho que você vai precisar, né? Não tenta dar uma de herói e querer fazer tudo sozinho, acho que isso é a maior bobagem que você pode fazer, né? Então, desvie da sua própria anta, né, de querer ser o herói e fazer sozinho, não faça isso, né? Chama gente boa para te ajudar, e aí o parceiro externo e os parceiros internos, né? Você precisa montar uma squad. E principalmente esse faseamento da implantação, não pule etapas.
né? Esse é um ponto que eu reforçaria bastante, porque pular etapas é sinônimo de uma implementação que vai começar a trazer puxadinho e dor de cabeça. Ah, o Paulo tem que estar perfeito para eu dar um check nessa etapa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que minimamente o que você alinhou no teu escopo inicial, você tem que ter garantido. Você tem que ter isso rodando direito, porque senão você começa a competir em implementação da próxima fase com suporte da primeira. E isso aqui vai conflitar na tua priorização. Ali, meu amigo, você vai ter um grande problema que você não vai conseguir sustentar isso, ou você vai ter que ter uma equipe muito grande. Então, é uma tendência, assim, de projetos dos que eu pude acompanhar e dos colegas que eu pude socorrer, foi sempre essa dinâmica. O insight, eu acho que é esse. Montar um squad para tocar isso com um projeto bem definido, faseado, né? Se fizer essas 3 Exato. coisas aí que o Paulo trouxe, com certeza tu vai ter mais sucesso na sua implementação. Paulo, e RevOps? Que estágio que a empresa precisa estruturar isso? Você contou um pouquinho da trajetória sua e da AutoQI nessa estruturação. Mas quem está nos escutando? Às vezes tem essa área, às vezes nem tem essa área. Para você, cara, qual é o momento de começar a estruturar isso dentro da companhia? É muito relativo, né, você pensar que existe um momento certo, né, uma fórmula de bolo, mas principalmente quando você olha para o momento em que a empresa precisa trazer respostas rápidas a o que está dando certo, o que está dando errado, principalmente nas esteiras de receita, você precisa estruturar o RevOps, nem que seja com uma pessoa que saiba responder essas perguntas. E isso é quase que orgânico, pelo que eu percebo nas organizações, porque a empresa, geralmente, ela começa a gritar por necessidade de, poxa, chegamos nesse resultado no final do mês. Por quê? Por que a gente bateu a meta? Por que a gente não bateu a meta? Então, essas respostas, elas precisam ser estruturadas, e você toma tempo para você conseguir construir isso. Não vai ser uma gestão de vendas que vai talvez te dar esse nível de detalhamento, sendo que ela está lá afogada em processo seletivo, capacitação da equipe, fazendo pipe review, enfim, toda essa necessidade de você ter isso estruturado para fomentar as decisões de quem está fazendo a gestão do teu time de receita, aí entra o RevOps para justamente acelerar isso. Então, começa a fazer sentido quando a empresa começa a sentir essa dor. E, geralmente, quando a empresa é muito pequena, quem está tocando geralmente está ali já muito próximo e já está sentindo isso na pele, acaba fazendo talvez até no feed, né? Ou com alguns dados iniciais que tem. Hoje em dia já tem ferramentas que ajudam muito a estruturar esses dados, né? Para montar data lakes e sistemas que permitam isso, né? Uma parceira bem legal que a gente tem, a Nect, ela ajuda bastante nesse aspecto. Até nem sei se eu poderia citar nomes aqui, mas enfim. Mas ela, Por com nós, certeza... pode, tá, cara? Tranquilo. Não, ela é uma parceira de soluções para Data Lake, né? A gente usa a Snowflake e a Nect juntos, e ajuda bastante. Então, assim, o RevOps nasce justamente dessa necessidade que a própria organização, ela vai uma hora gritar por isso, né? Porque senão ela não escala. Ela não escala e ela não consegue ser previsível. E você tinha falado de o risco de não ser só dashboard bonito, dado sem transformar em informação e sem transformar em ação que vai ser feita com essa informação. Como é que eu faço para não cometer esse erro, não entrar nessa armadilha de montar um setor que vai só mostrar o dado bonitinho ali, mas não vai servir de nada? Cara, essa armadilha, ela é bem corriqueira, assim, porque se você vai por um lado de que, poxa, eu preciso montar dashboards, né? Esse é o pior pedido que você pode receber, porque no fim do dia, mas o que você quer medir? Que decisão que você quer tomar a partir desse dashboard? Se a gente for parar para pensar, hoje até algumas automações que a gente fez ali no time, a gente está até saindo um pouco do dashboard, né? E agora indo para um modelo de IAs agênticas que vão e analisam esses conjuntos de dados e já trazem os insights para o gestor. Porque no fim do dia, para que você quer olhar um dashboard?
Você quer olhar para tirar alguma informação de lá que você vai tomar uma decisão. Mas e se essa decisão chegar direto a você de uma forma mais rápida, mais direta, já, né, praticamente pronta para você consumir ela? Você não quer mais abrir o painel, talvez. Então, esse é o cuidado, essa armadilha. Você encher o painel de métrica, ele não vai te fazer ter resultados melhores, né? O que vai te ajudar a alcançar isso é você ter as informações corretas a partir dessas métricas. Aí você vai conseguir conciliar isso, né? Colocar os times alinhados, entendendo aqueles números como KPIs, mas aquilo não necessariamente movimento ponteiro, é a decisão que você toma, a ação que você toma em cima daquele dado. Então, esse é o cuidado. Se você encher o painel só de número, ele vira até confusão, né? O nosso pântano de dados aí que a gente tanto fala nos universos de data lakes. E time, Paulo? O time de RevOps, ele tem que responder para cima e para baixo, né? Então, é tanto para os coordenadores, gerentes de venda ali, quanto para o board, para a diretoria. O que são as skills, cara, dos profissionais de RevOps? O cara, mais uma vez, que está montando, querendo estruturar isso, na sua visão. Cara, basicamente, você vai ter algumas pessoas-chave do time, né? Geralmente a relação direta com o board, por exemplo, da empresa. Geralmente eu vou lá trazer o report, né? Outras lideranças, acaba que sendo a liderança a trazer o report junto com a construção do time. Então, a estrutura que a gente tem hoje, ela é pautada em, basicamente, ter CS Ops, Sales Ops e Marketing Ops, dedicados para cada esteira. Por que isso? Porque Legal. cada uma das frentes, justamente, ela tem skills de negócio diferentes, é um momento diferente. Então, você querer que... Vários núcleos. Exato, por mais são, né, existe um cuidado para a gente não transformar isso em feudos, mas você precisa ter essa pessoa dedicada para aquela área justamente para entender, viver aquela área. Então, hoje os nossos ops, eles permeiam as reuniões, estão presentes no dia a dia, eles vivem a área para trazer os inputs para o RevOps. Beleza, entendi como está funcionando esse pedacinho, depois a gente unifica isso numa reunião da equipe, e a partir disso a gente entende o que é a prioridade, como que a gente organiza o todo. E justamente depois devolve isso na forma de inputs nas SLAs entre times, né, as reuniões que a gente precisa ter entre equipes para a gente fazer os alinhamentos necessários. E também, né, hoje, eu vejo que uma das alavancas muito positivas que a gente tem na nossa área é ter um time que é mais de sistemas mesmo. Então, a gente tem uma equipe ali de desenvolvedor, tem também estagiário de desenvolvedor, então, essas pessoas, elas já têm uma skill mais sistêmica e elas conseguem te ajudar em alguns pontos de alguma customização que você precise, algum sistema mais personalizado, alguma integração, né, quando a gente fala de CRM, ele puxa, né, parece um balaio de Siri ali, então ali vem vários, vem um ecossistema ali de sistemas, vem ERP, vem a parte de billing, né, vem toda a integração com a parte de comunicação da empresa, então você precisa ter isso azeitado por alguém que entende e domina essa área. Então, hoje o nosso time está segmentado basicamente nessas cadeiras, né, sistemas e a parte de operations, junto com o operations dedicado para cada uma das frentes das esteiras que a gente tem ali em RevOps. Multidisciplinar. Só para fechar essa pergunta, estamos falando de um time de quantas pessoas aí hoje, nessa área? Hoje, não é um time grande, eu considero, né? Falando dos operations, a gente tem um para cada equipe, então são 3. Né? E quando a gente vai para sistemas, tem um dev sênior, um estagiário, a gente tem uma menor aprendiz também de sistemas que está chegando ali para ajudar a gente, e também 2 pessoas que estão mais numa frente de suporte dos sistemas, né? Sempre tem aquela APIzinha que quebra, sempre tem algum processo que não executa, e aí a gente precisa ter alguém ali, né, cuidando, principalmente para a gente garantir que o nosso processo de venda garante a execução 100%. Que massa. E falando de inteligência artificial, hoje, fevereiro de 2026, o quanto ela ajuda nessa comunicação, nessa integração de sistemas, na prática hoje, dentro da sua operação? Já tem alguma coisa que vocês conseguem ter ajuda ou hoje não é a realidade aí?
Cara, é a recorrência já, assim, hoje eu quase que eu diria que se eu não tivesse acesso a ferramentas, se a equipe não tivesse acesso a ferramentas de IA para apoiar, cara, desde coisas básicas, por exemplo, às vezes preciso fazer sei lá, um exemplo de SQL no banco de dados. Nem todo mundo domina isso, mas algumas pessoas a gente conseguiu treinar para desenvolver dashboards, porque elas precisavam fazer um conector no banco de dados. E aí a IA fez lá todo o SQL, funcionou. Paulo, você tem que dar uma auditada, tem que conferir isso. Ela funciona e geralmente hoje está com uma qualidade muito boa. Quando a gente passa para alguém de sistemas, para alguém de dados, a qualidade é muito boa. Então, esse é um exemplo básico de uso, né? Entrei lá e pedi alguma coisa. Mas outro exemplo, toda a parte de forecast, toda a parte de pipe review, hoje nossos gestores de pipeline, eles já recebem todo dia de manhã um resumo que a IA faz em relação a como está o pipeline, quais são os pontos críticos mais importantes que aquele gestor precisa dar atenção naquele momento, quem são as pessoas que ele tem na equipe que estão precisando de atenção, de algum direcionamento, quem é top performer, quem é low performer, então tudo isso, pensa que eu não preciso fazer nada mais e tem uma IA fazendo isso. Claro que você precisa criar, desenvolver uma engenharia de prompt para isso, preparar os dados. Sem uma governança de dados, a IA não vai ser assertiva. Né? Isso é um ponto onde muita gente também erra. Acho que voltando lá na pergunta dos erros, rebobinando a fita, esse é um erro que muita gente hoje, né, nessa hype da IA, acha que a IA vai fazer tudo. Mas principalmente quando você olha nessa ótica de estruturar uma informação, e principalmente uma informação decisória, né, que você está ali, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, se você traz um dado errado, a tua decisão pode ser errada em cima de uma informação que estava errada. A tua decisão não foi a errada, ela foi a certa para aquele dado errado. Então, esse é um cuidado muito importante com as IAs, né? Como que você estrutura. Então, todos esses modelos que a gente pode usar hoje em dia de machine learning para fazer essa previsibilidade de forecast, né? Customizar health score, tem muita coisa legal que a IA acelera muito, tanto para te apoiar a desenvolver, quanto para você delegar isso para um modelo agêntico. Né? Então, hoje a gente já tem alguns modelos agênticos para documentação de processo, para o teu consultor poder perguntar numa IA, poxa, como é que eu lanço no meu CRM tal informação? A IA já consegue te trazer o pedaço certo daquela documentação, ao invés do teu consultor ter que ler toda a documentação. Então, tem muita coisa legal que dá para aproveitar, e justamente para você conseguir ter um time enxuto que vai trazer bons resultados. Então, muita coisa bacana aí. Cara, indo para os minutos finais aqui já, a gente nem viu a hora passar, trouxe muito aí para a gente, tanto para quem está pensando em ter essa área, como para quem tem essa área. E eu queria puxar um pouquinho aqui, até fora dessa pauta, Paulo. Como que o Paulo conseguiu, nesse mundo acelerado, nesse mundo que toda hora todo mundo está mudando de emprego, 2 anos em cada empresa, o que para você, cara, pessoalmente, foram as skills que fizeram você sair de estagiário a um head de área, né, dentro de uma companhia? Cara, para mim, sempre foi muito a inconformidade com o que não performa bem. Então, quando eu vejo que alguma coisa não faz sentido, né? Poxa, eu preciso aqui fazer com perdão da expressão, corno job, né? Cara, não faz sentido. Isso foi me levando para um caminho muito mais de performance independente de qual é o contexto, qual é a área que eu estava imerso. E nesse meio desse caminho, né, a empresa naturalmente tem o seu papel nisso, né? As lideranças que eu tive, sempre tive muita sorte, eu acho, de ter bons líderes, isso acho que fez bastante diferença. Perceberam isso ao longo dessa jornada e foram me dando as oportunidades certas, e ao mesmo tempo eu fui topando, às vezes até com algum certo medo no meio desse caminho, né? Essa do CRM mesmo, de assumir uma gestão de CRM, virada de CRM, de algo que não estava dando certo por 4 anos, foi uma loucura, assim. Eu falei, cara, já fiz tanta coisa, né? E essa skill, né, de topar esses desafios,
foi algo que sempre alavancou bastante, e naturalmente a curiosidade, a vontade de aprender, né? Toda hora estudando, buscando conhecimento, e hoje a gente tem muito acesso a conhecimento, e a conhecimento já direcionado, desde bons livros que você pode ler, passando por bons cursos que você pode fazer, e até, né, agora, nessa era que a gente vive de IAs, poxa, se você pega aí o GPT, você pega o notebook LM do Google, cara, eles são capazes de rapidamente de criar cenários para você aprender basicamente sobre qualquer coisa. Então, não é mais sobre ter acesso à informação, é sobre você ter curiosidade, tempo e buscar isso. Então, acho que faz muito sentido, né, eu sempre levo para esse lado do meu desenvolvimento de carreira, né, essa flexibilidade também, para você ter coragem de mudar, né, você também conseguir se desapegar do que você tinha no passado para você criar um novo. Eu sempre tive muito esse perfil, né, a hora que estrutura, escala, beleza, qual é o meu próximo desafio? Deixo isso aqui para algum liderado, né? Também tive sempre muita sorte com as equipes, ter boas pessoas, né? Bons liderados, onde você diz, beleza, agora assume isso aqui que eu estou indo arrumar novos problemas aí, novas encrencas para enfrentar. Então, essa sempre foi a minha jornada, sempre foi o caminho que eu trilhei. Paulo, agora eu vou te colocar numa situação que é no nosso quadro aqui chamado Dali para não tomar, né? Ele dá nome ao programa. Basicamente é o seguinte: eu vou te dar duas opções e a ideia é que você não fique em cima do muro. A gente dá aquela colher de chá porque a gente deixa você explicar se quiser ficar em cima do muro e a gente sabe que a pergunta é difícil, mas se conseguir, escolhe uma das duas e explica o porquê. Tá Beleza, pronto, Paulo? bora lá. Crescer rápido ou crescer organizado? E por quê? Já começa por organizado, né? Já diria a Pirelli, potência sem controle não é nada? É exatamente. Então, assim, tem que organizar processo antes de querer crescer, não adianta. Mais Acelerar um leads, carro desgovernado não dá, né? é, É porque hoje no curso que eu tô Negativo. fazendo falaram exatamente que, cara, você não acelera um carro desgovernado, senão você bate. Não é? Boa. o, a velocidade ela é menos importante do que a direção, né? Mais Depende do leads, momento, né? Mas primeiro começa organizando. Se depois você quiser também ficar enfeitando a noiva, também não vai dar certo, né? excelente. Mais leads ou melhor conversão? A melhor conversão sempre, né? Na maioria dos casos, você vai poder sempre espremer funil, qualificar melhor, reduzir ciclo, aumentar a taxa de ganho, né? A hora que você espremeu isso tudo, aí faz sentido se alimentar mais a máquina, mas enquanto você tem comida ali, você tem lead, você tem... Bora olhar o que dá para espremer disso aqui. Ferramenta Meta nova? agressiva, Tá boa, vai. meta agressiva ou meta sustentável? Tem que começar devagar, sustentável o motor, né? Porque se você começa já dando para não tomar ali em alguma coisa que ainda não está nem pronta para levar a primeira pancada, você desmonta o time inteiro, né, na primeira. Então, também depende um pouco do momento, mas eu começaria com meta sustentável. Controle total ou autonomia com responsabilidade? A hora que a gente começa nesse sentido, é autonomia com responsabilidade. A RevOps coloca, né, trilhos, guardrails, definição de funil, então tem que ter autonomia, mas você tem que dar o guia, né? Então, basicamente, tem que ter liberdade de ter essa flexibilidade também. Passou bem pelo momento. Cara, ele foi um dos que mais, né? Tapou ele, ó, na hora. Ou ele foi muito Pressão. bem, ou as nossas perguntas estão meio. Já estou Precisamos manjadas, focar eu nas próximas. vi os outros episódios ali, já peguei a colinha. Paulo, cara, mais uma vez, obrigado pela participação. Para a gente fechar, antes de você ir, eu queria saber uma dica sua, né? Um conselho, cara, que você daria para líderes que querem crescer a receita sem perder controle, previsibilidade e principalmente sanidade no processo. Legal. Bom,
também já agradecendo aqui o espaço, né, muito bacana, como bem colocado, a gente conversa, dá vontade de ficar conversando aqui, quase puxar um chopp, um petisco, né, porque realmente é muito gostoso falar sobre isso, é sempre para mim um prazer. E sobre conselhos, cara, primeiro, assim, governança e higiene de dados. Acho que esse é o ponto de partida, falando em RevOps, porque você não consegue tomar decisão nenhuma se você não tiver isso minimamente estruturado. A partir do momento que você tem isso estruturado, você vai começar a ter os seus indicadores, seus KPIs ali claros, uma single source of truth, né? Então, você vai ter todo mundo olhando para aquilo vai ser a tua métrica de referência. Depois, segundo ponto, olhe para a jornada inteira. O funil não acaba no ganho. Retenção, expansão, onde você vai ter margem, crescimento, principalmente falando de um negócio SaaS. Terceiro, né, a gente falou agora há pouco sobre o uso de IA. Hoje em dia, cara, não dá para ficar de fora disso se você não está olhando, independente, acho que até da tua profissão, qualquer uma que seja, em qualquer lugar você vai ter espaço para usar as ferramentas. Então, seja curioso, estude as ferramentas, estude as possibilidades. Poxa, Paulo, mas eu não sei usar, eu não sei programar. Não se preocupa, entenda as possibilidades, depois você vai poder buscar alguém para a tua equipe, então, que possa implementar isso. Mas entenda o que aquilo te potencializa a fazer. Acho que esse é um grande ponto, né? E, por último, para não perder assim, uma sanidade do processo, você precisa sempre ter patrocínio interno. Então, garantir que, poxa, diretores, CEO, board, todo mundo está entendendo o propósito de você ter uma área de RevOps, o que você espera dessa área, tem que estar claro, tem que estar bem estabelecido, né? E também comentado por essas pessoas vão te ajudar a garantir que você tenha mais portas abertas na empresa, né? Então, converse, mostre o propósito, o objetivo, que vai dar tudo certo. O cara que ficou até o final aqui, viu essa pergunta sendo respondida com excelência, além de todo o conteúdo, finalizou com chave de ouro. Paulo, te agradeço demais pela participação, pelas respostas e pelo aprendizado que você trouxe para a gente, para a nossa audiência. Opa, prazer é meu, pessoal, sempre à disposição, né? Fica bem à vontade aí para chamar para outros papos, sempre vai ser muito, muito prazeroso estar aqui com vocês, e obrigado pelo espaço, mais uma vez, né? Estar entre tantas pessoas boas aí com vocês, pessoalmente, né? Mesmo que à distância, mas juntos aqui, sempre um prazer muito grande, tá bom? Um abração aí, pessoal. Obrigado. Bem, para você que acompanhou, Paulo Ricardo, procura ele lá no LinkedIn. Foi lá que a gente contactou. Ele pode tirar essas dúvidas, com certeza te ajudar também com RevOps. Se inscreva no canal e até o nosso próximo episódio. Valeu!